Boa noite a todos. Peço ao primeiro secretário, vereador Márcio Lopes, que faça a chamada dos vereadores. Ausente o vereador Hamilton José Marques Pacheco. Havendo número legal, declaro aberta a 52ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, do dia 19 de dezembro de 2024, e sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Peço ao servidor Alex Tivani que faça a leitura do expediente do dia objeto da convocação da sessão extraordinária. Edital de convocação número 8/2024, presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, em conformidade com o que determina o artigo 33, parágrafo 3º do inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, resolve convocar os vereadores Aldir Maria Calimã, Milton José Marques Pacheco, Francisco Carlos Foleta, Ivanildo de Almeida Silva, Márcio Antônio Lopes, Marco Antônio Torres do Nascimento, Simone Margarete Bose Bissoli e Wallace Rodrigues de Souza, para a realização de uma sessão extraordinária do dia 19 de dezembro de 2024, às 17h40, no plenário da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, para discussão e deliberação em única votação do projeto de decreto legislativo número 17/2024, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre a prestação de contas anual do Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2022, conforme processo Tribunal de Contas número 3.455 de 2023, parecer prévio Tribunal 029/2024. Gabinete da Presidência da Câmara, aos 16 dias do mês de dezembro de 2024, Erivelto Liana, presidente e vereador que assina. Obrigado, Alex Tivani. Passamos à ordem do dia. Peço ao servidor Tivani que leia os pareceres e o projeto de decreto legislativo número 17 de 2024. Parecer, reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, prestação de contas do exercício de 2022, processo 502/2024, protocolo de solicitação externa 59/2024, ementa, prestação de contas anual do Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2022, conforme processo Tribunal número 3.455, parecer prévio 029/2024, origem, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Relatório: presentes autos versam sobre a prestação de contas anual do Prefeito de Venda Nova do Imigrante, apresentada pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, sob responsabilidade do Prefeito João Paulo Schettino Minetti, referente ao exercício de 2022. Parecer do relator: na reunião no dia 16/10/2024, como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, emitiu o seguinte parecer, folhas 401 e 407 do processo 502/2024. Nos termos do artigo 216 do Regimento Interno, cabe à Comissão de Finanças e Orçamento, após recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, apresentar ao plenário seu pronunciamento acompanhando o projeto de decreto legislativo pela aprovação da rejeição das contas. Nesse sentido, cumprindo seu dever legal ao analisar a prestação de contas anual do Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2022, conforme Tribunal de Contas 3.455/2023, parecer prévio Tribunal de Contas 029/2024, a Comissão de Finanças e Orçamento encaminhou o ofício ao gabinete do prefeito solicitando cópia de documentos essenciais para o julgamento das contas. Eis o teor do ofício da Câmara Municipal 190/2024. Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante. Excelentíssimo senhor Prefeito, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final vêm, por intermédio deste, solicitar a Vossa Excelência em caráter de urgência acerca da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante referente ao ano de 2022, prolatados no Tribunal de Contas número 3.455/2023, parecer prévio do Tribunal 029, a qual tem 60 dias para finalização. A cópia de todos os contratos com os seus referidos pagamentos referentes ao ano de 2022 relacionados à locação, com relatório de prestação de serviço e as localidades que foram executadas, fornecimento de material de construção e areia, shows, fornecimento de peças e prestações de serviços de oficina de pneus. Solicita-se ainda todas as desapropriações realizadas pelo município durante o ano de 2022, com valores por metro quadrado e localidade. Os membros da referida comissão contam com vossa compreensão, visto que é uma demanda pertinente, com o intuito de prestar esclarecimento, agradeço com antecedência a atenção dispensada. Contudo, o prefeito municipal permaneceu inerte, não prestando as informações requeridas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Vejamos a tramitação do processo que permaneceu em análise, aguardando a resposta do ofício 190/2024. Na reunião de 3/7/2024, segue em análise, aguardando a resposta do ofício 190/2024, encaminhado ao Executivo em 26/6/2024.
Na reunião do dia 10/7/2024, segue em análise, aguardando resposta ao ofício enviado ao Executivo. Na reunião no dia 17/7/2024, segue em análise, aguardando resposta do ofício enviado ao Executivo. Na reunião no dia 7/8/2024, segue em análise, aguardando resposta do ofício enviado ao Executivo. Na reunião do dia 14/8/2024, segue em análise, aguardando resposta do ofício enviado pelo Executivo. Na reunião do dia 21/8/2024, segue em análise em aguardando a resposta do Executivo. Vale ressaltar que na reunião do dia 28/8/2024, a Comissão de Finanças e Orçamento decidiu por enviar um segundo ofício ao prefeito municipal, qual seja ofício número 215/2024, na qual foi reiterado o ofício 190/2024, destacando-se ainda os prazos previstos no regimento interno, na lei orgânica, para que o prefeito municipal prestasse as informações referidas. No entanto, mais uma vez, o prefeito municipal permaneceu inerte, sem prestar as informações reiteradas no segundo ofício, conforme verifica-se na tramitação do processo. Na reunião do dia 4/9/2024, segue em análise, aguardando resposta do ofício reenviado ao Executivo. Na reunião dia 11/9/2024, segue em análise, aguardando resposta do ofício. Na reunião do dia 18/9/2024, segue em análise, aguardando resposta do ofício 215/2024, reenviado ao Executivo. Na reunião do dia 25/9/2024, segue em análise. Na reunião do dia 2/10/2024, segue em análise. Na reunião do dia 9/10/2024, segue em análise. Observa-se ainda o descaso do prefeito municipal com a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, negando-se prestar informações essenciais ao julgamento das contas do ano de 2022. Como se sabe, cabe ao Tribunal de Contas apreciar, mediante parecer prévio, sem conteúdo deliberativo, as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo. A competência para julgar essas contas fica a cargo da Câmara Municipal, por força do artigo 31 da Constituição, cuja apreciação não se vincula ao parecer do Tribunal de Contas. Nesse sentido, tem-se precedentes. O Poder Constituinte originário conferiu o julgamento das contas do administrador público do Poder Legislativo, em razão de qual decisão comporta em si uma natureza política e não apenas técnica ou contábil, já que o objetivo é analisar, além das exigências legais para aplicação de despesa, se a atuação do chefe do Poder Executivo atendeu ou não aos anseios e necessidades da população respectiva. Como se percebe, no tocante das contas do chefe do Poder Executivo, a Constituição confere à Casa de Leis, além do desempenho de suas funções institucionais, legislativa, a função de controle e fiscalização de contas, em razão de suas condições de órgão de poder, a qual se desenvolve por meio de um processo político-administrativo, cuja instrução se inicia na apreciação técnica do Tribunal de Contas. Getúlio Sérgio de Amaral sistematiza a forma de controle externo das contas do prefeito, previsto no artigo 31 da Constituição da seguinte maneira: primeiramente, o controle externo é efetuado pela própria população mediante o exame direto das contas, que ficam durante 60 dias à disposição de qualquer contribuinte para seu exame de apreciação, podendo ser questionada a sua legitimidade, tanto administrativa como judicialmente. Nesse último, pela ação popular, o outro nível de controle é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, mediante a emissão de parecer prévio que poderá considerar as contas regulares, parcialmente regulares ou irregulares, e, por último, exurge, através do julgamento das contas municipais, realizado pela Câmara local, que poderá acatar o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, que só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Amaral Getúlio Sérgio, do direito à defesa do prefeito no julgamento das contas municipais, a aplicabilidade do devido processo legal e da ampla defesa ao julgamento das contas do administração municipal da Câmara Municipal, doutrina, jurisprudência e legislação. Vale destacar ainda o tema 157 do Supremo Tribunal Federal, que estipulou a seguinte tese: o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento de contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento das contas por decurso de prazo.
Oportuno lembrar que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sob as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, com acordo ao artigo 218 do Regimento Interno. Diante do exposto, verifica-se que o prefeito municipal não prestou as informações e não enviou os documentos requeridos pela Comissão de Finanças e Orçamento por meio dos ofícios 190/2024 e 215/2024, violando uma prerrogativa constitucional conferida ao Poder Legislativo, que nos termos do artigo 31 da Constituição Federal possui o dever de fiscalizar o Poder Executivo mediante controle externo e com auxílio do egrégio Tribunal de Contas. Assim, diante desse cenário, e ciente de que o julgamento das contas do prefeito municipal pelo Poder Legislativo comporta em si uma natureza política e não apenas técnica ou contábil, resolvo não acompanhar o parecer prévio do Tribunal de Contas, a fim de que a prestação de contas do exercício de 2022 seja julgada reprovada. Diante do referido parecer, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento resolveram à unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela não aprovação das contas do prefeito. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, artigo 5º da Constituição Federal, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, por meio do ofício 236/2024, encaminhou cópia do parecer dessa comissão ao prefeito municipal para que, no prazo de 15 dias úteis, caso queira, apresente defesa e exemplifique as provas que pretende produzir, tendo em vista que a referida comissão decidiu pela rejeição da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2022. O prefeito municipal tempestivamente apresentou sua defesa, folhas 415/417 e documentos processo 502/2024, por meio do ofício do gabinete 392/2024, na qual alegou em síntese que a ausência de informações ocorreu devido a uma falha pontual no sistema ou de um operador do mesmo e também pela ausência da indicação de prazo para envio das informações dos ofícios encaminhados ao Executivo. Houve descumprimento de prazos previstos no regimento interno, uma vez que a Comissão de Finanças e Orçamento deveria ter se pronunciado sobre as contas até 20 dias após o recebimento das prestações de contas. Não foram apresentadas as justificativas de discordância com o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e que é elemento essencial que deve constar no decreto legislativo. O Executivo se comprometeu a atender todos os pedidos de informações adicionais dos vereadores e que a demora no envio inicial de alguns documentos não decorreu de má fé, mas sim de um problema sistêmico que foi corrigido de forma célere e transparente. Pediu ao final que essa comissão reavalie o parecer da rejeição, considerando a regularização das informações faltantes e os compromissos com a legislação municipal e federal. Após analisar devidamente a defesa e os documentos apresentados pelo prefeito municipal, entendo por manter o parecer pela rejeição da prestação de contas anual do prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2022, pelos fundamentos a seguir expostos. De plano, tem-se que não houve descumprimento dos prazos previstos no regimento interno, conforme alegado pela defesa. Vejamos o andamento do processo 502/2024. Realizada a leitura da proposição no expediente da sessão ordinária, no dia 4 de junho de 2024, onde segue para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Na reunião do dia 5/6/2024, em análise dentro do prazo do relator. Na reunião no dia 12/6/2024, segue em análise no prazo do relator. Na reunião do dia 19/6/2024, ofício ao gabinete solicitando cópia de todos os contratos com seus referidos pagamentos referente ao ano de 2022, referente a... Verifica-se assim que a Comissão de Finanças e Orçamento decidiu por encaminhar ofício ao gabinete do prefeito, solicitando cópia de documentos essenciais para julgamento das contas da reunião no dia 19/6/2024, dentro do prazo do relator, artigo 67, parágrafo 2º do Regimento Interno, e dentro do prazo de 20 dias previsto o artigo 216 do Regimento Interno.
Cumpre destacar também que, nos termos do artigo 68 do Regimento Interno, quando a comissão solicita informações julgadas necessárias ao esclarecimento de matéria tida como incompleta, complexa ou controvertida, dependente do seu competente parecer, o prazo para a emissão deste ficará automaticamente prorrogado pelo tempo tomado por essa coleta de informações, ou seja, enquanto as informações não forem prestadas, o prazo para emissão do respectivo parecer estará suspenso. Com isso, tendo em vista que o prefeito municipal não prestou as informações e não enviou os documentos requeridos pela Comissão de Finanças e Orçamento, por meio dos ofícios 190 e 215/2024, o prazo para emissão do parecer permaneceu suspenso. Além disso, tem que o prazo previsto no regime interno é de natureza não peremptória, sendo que eventual desentendimento pelo órgão não constitui vício a macular a validade do ato, momente porque não evidenciada a demora excessiva. É importante ressaltar ainda que os prazos de resposta para os ofícios enviados estão previstos no regimento interno, artigo 234, parágrafo único, e na Lei Orgânica, artigo 32, parágrafo 2º, tendo constado expressamente tais prazos no ofício 215/2024, folhas 385 e 386 do prazo do processo 502/2024, mesmo não havendo tal exigência legal. É preciso dizer que a Comissão de Finanças e Orçamento aguardou a resposta aos ofícios da Câmara Municipal 190 e 215/2024, de 10/7/2024 até 16/10/2024, prazo mais que razoável para que o prefeito municipal prestasse as informações e enviasse o documento requerido pela comissão. Entendo ainda que não é crível que tenha ocorrido falha pontual no sistema ou de um operador apenas em relação aos 2 ofícios enviados no presente processo, sendo que em dezenas de outros ofícios enviados ao Executivo houve a devida resposta. Em todo caso, tal falha não restou comprovada nos atos. Assim, a juntada espontânea de documentos aliada à ausência de motivos cabais à justificativa à inércia do prefeito municipal, durante todo o período indicado acima, levam à manutenção do meu voto pela rejeição das contas. Por fim, no parecer emitido na reunião do dia 16/10/2024, restou devidamente fundamentadas as razões pelas quais a Comissão de Finanças e Orçamento discordou do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, as quais retifico nessa oportunidade. Diante do exposto, verificou-se que o prefeito municipal não prestou as informações e não enviou o documento requerido pela Comissão de Finanças e Orçamento por meio dos ofícios 190 e 215/2024, violando uma prerrogativa constitucional conferida ao Poder Legislativo, que, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, possui um poder e dever de fiscalizar o Poder Executivo mediante controle externo e com auxílio do Egrégio Tribunal de Contas. Assim, diante desse cenário e ciente de que o julgamento das contas do prefeito municipal pelo Poder Legislativo comporta em si uma natureza política e não apenas técnico e contábil, resolvo confirmar o parecer de folhas 401/407 do processo 502/2024, não acolher a defesa apresentada pelo prefeito municipal e não acompanhar o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a fim de que a prestação de contas do exercício de 2022 seja julgada reprovada. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2024, Ivanildo de Almeida Silva, relator. Parecer da comissão: os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar a prestação de contas anual do prefeito de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2022, resolveram à unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela não aprovação das contas do prefeito, não acolhendo a defesa apresentada pelo prefeito municipal. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento decidiram também à unanimidade, em observância ao contraditório e à ampla defesa, artigo 5º da Constituição Federal, solicitar ao presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante para que notifique o prefeito municipal na data em que for marcada a sessão de julgamento das contas, bem como para que conceda o direito de defesa ao prefeito durante a referida sessão de julgamento. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2024, Marco Antônio Torres Nascimento, presidente, Ivanildo de Almeida Silva, relator,
e Aldir Maria Calimã, secretária. Projeto de decreto legislativo número 17/2024, que dispõe sobre prestação de contas anual do prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2022, conforme processo Tribunal de Contas 3.455/2023, parecer prévio, Tribunal de Contas 029/2024. O presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, faz saber que o plenário aprovou, excelentíssimo senhor presidente, promulga o seguinte decreto legislativo. Fica rejeitada a prestação de contas do exercício de 2022 do prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, João Paulo Schettino Minetti, deixando de prevalecer o parecer prévio do Tribunal de Contas 029/2024 e o processo do Tribunal de Contas 3.455/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, uma vez que o prefeito municipal não prestou as informações e não enviou os documentos requeridos pela Comissão de Finanças e Orçamento, por meio do ofício 190/2024 e 215/2024, violando uma prerrogativa constitucional conferida ao Poder Legislativo, que, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, possui o poder e dever de fiscalizar o Poder Executivo mediante controle externo e com auxílio do egrégio Tribunal de Contas. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2024, Marco Antônio Torres Nascimento, presidente, Ivanildo de Almeida Silva, relator, e Aldir Maria Calimã, secretário. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alextivani. Em única discussão, o projeto de decreto legislativo número 17 de 2024, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a prestação de contas anual do prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2022, conforme o processo Tribunal de Contas número 3.455 de 2023, parecer prévio Tribunal de Contas número 29 de 2024. Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, consulto o prefeito municipal que está presente, se Vossa Excelência vai fazer uso da palavra. Por gentileza, senhor prefeito. A palavra está com Vossa Excelência. Boa noite, senhor presidente, vereadores dessa Casa de Leis, público que se faz presente aqui, nossos agentes de saúde, é uma satisfação vê-las aqui, servidores dessa Casa Municipal, a qual tenho gratidão, orgulho e satisfação. Quero dar um abraço do meu amigo Fernando Pisol, que está aí de luto pelo passamento da sua mãe, um cara íntegro, bacana, trabalhador, gente fina demais, e a gente fica triste aí com esse momento também. Então, gente, estamos aqui nessa Casa de Leis hoje, né? Vocês já viram todo o parecer, todo o procedimento aí, deixando claro que eu assumi a prefeitura em 2019, em 27 de julho de 2019, falecimento do senhor Brasdeu Pupo. Então, naquele ano, nós tivemos as nossas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas com algumas ressalvas, porque teve a transição, o falecimento, então foi algumas ações que possibilitaram que elas fossem aprovadas, mas com algumas ressalvas, com alguns questionamentos e algumas coisas. Depois, em 2020, nós tivemos as contas aprovadas também sem ressalva, estou direitinho, pelo Tribunal de Contas. As nossas contas de 2021 estão aprovadas pelo Tribunal de Contas sem ressalva, sem nenhum questionamento. As contas de 2022 aprovadas sem questionamento, sem ressalva e sem nada. As de 2023 já se encontram aprovadas também sem ressalva, tudo certinho. Então nós cumprimos fielmente com o nosso trabalho. E a minha defesa foi feita, assim que o parecer do Tribunal de Contas chega a essa casa, o artigo 216 do Regimento Interno fala que nós temos aí 20 dias para fazer, para a comissão se expressar e encaminhar o parecer. Confesso que teve sim, uma demora nas informações, a servidora falou o que aconteceu, passou, esclareceu. Esses dados estão no portal da transparência, eles são públicos, todo mundo tem acesso a isso, isso não foi questionado em momento nenhum, eles foram passados depois, nós justificamos aí o porquê. Agora nós entendemos que a questão é política, Nós entendemos aqui que a questão é política. Quero parabenizar o vereador Lacraia, único vereador reeleito nesta Casa de Leis. Isso é um sinal, isso mostra alguma coisa. Todos os outros não conseguiram a reeleição por um motivo ou por outro, que as pessoas é que escolhem, a política ela é feita da democracia. Uns não quiseram ser, outros tentaram a reeleição. Então isso faz parte do processo. Todas as pessoas gostam, muitos candidatos, a disputa, a eleição, ela é um processo importante, onde as pessoas
passam nas comunidades, conhecem os problemas, veem as necessidades, né? E depois, no decorrer do mandato, espera-se que isso possa ser sanado, possa ser resolvido e tratado da melhor forma possível. Então, o único pedido que eu tenho é que vocês avaliem isso, né? Se for para deixar vocês felizes, reprovar minhas contas, aprovadas pelo Tribunal de Contas, né? Aqui fala-se tanto em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, né? Que é o nosso Senhor, que Ele está acima de nós, né? Tivemos parceiros aqui, trabalhamos juntos, fomos secretário, por alguns desentendimentos saímos, né? Por outros, a opinião de cada um é diferente. A prefeitura não é fácil, né? Já conversei com o Dalto, parabenizei, desejei sucesso. Não é fácil tomar conta de um município, é muito difícil, né? Então estou pedindo aqui a vocês que avaliem com carinho, com atenção. Nós fizemos a defesa, tá? Agora, aí não depende só de mim. Se vai deixar vocês felizes, reprovar as contas, mesmo com um parecer favorável do Tribunal de Contas, que é o órgão competente, é o órgão que faz isso, e motivo nenhum esses dados foram questionados por nada. Tem alguma ilegalidade que vocês acharam nisso? Que faça reprovar as contas? Ou é pelo simples prazer de fazer a nota? Nós reprovamos as contas do prefeito que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Olha que justificativa. Mas vamos ficar felizes. Talvez é isso que vai deixar feliz. Fazer isso, né? Talvez essa é a satisfação, né, Ivanildo? Talvez é isso aí, vereador, que vai deixar vocês felizes, né? Então, assim, estou aqui pedindo, né? Olhem com carinho, com atenção, pensem um pouquinho, né? Tribunal de Contas aprovou, nós cumprimos o nosso papel, está tudo certo, aprovado sem ressalva, sem nada. Então a gente sabe do poder da Câmara, da liberdade, do voto, mas a gente pede que vocês tenham essa consciência aí de acompanhar esse órgão tão importante, competente. Os documentos foram enviados para essa casa, não no tempo hábil para vocês, mas foi enviado. A servidora justificou, falou o que aconteceu. Então, mais uma vez, eu peço que vocês tenham aí esse entendimento, né, Erivelto? Obrigado, presidente, por ter me concedido esse momento, né, para que eu pudesse fazer a explanação, mas nós vimos aí todo o parecer, toda a documentação, e tendo aí em vista todo o procedimento, só me resta a deixar aqui essa fala com vocês. Pensem com carinho aí, façam o coração de vocês. Fala, e tem aquela frase célebre, né? Que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então que a gente pense um pouquinho nisso aí. Agradecer a vocês pelo trabalho. Presidente, eu tenho que fazer uma prestação de contas aqui. A gente já tem data, já sabe. Do encerramento Prefeito, Vossa Excelência, durante o ano, né, no começo do primeiro semestre, Vossa Excelência pediu para prestar conta, marquei, Vossa Excelência declinou, Vossa Excelência fez um pedido agora, faltando 3 sessões, a prestação de contas para ser feita em sessão extraordinária, nós não tínhamos sessões ordinárias mais disponíveis para fazer. Tanto é que hoje tivemos que fazer uma sessão ordinária com inúmeros projetos de leis para serem votados. Então, assim, com devido respeito, Vossa Excelência deveria ter pedido com maior antecedência. Mas vai ter ou não, Erivelto? Não, não vai ter. Tá. Então tá. Pessoal, muito obrigado então, tá? Obrigado a vocês aí. Então já vou aproveitar aqui e agradecer o trabalho, a parceria, desejar um Feliz Natal para vocês. Tudo de bom, paz, saúde para as famílias de vocês. Desculpa por alguma coisa que nós fizemos, ninguém faz nada querendo prejudicar ninguém, tá? Pelos trabalhos, entendimentos, a gente é humano, está sujeito ao erro. Então peço desculpa a vocês por tudo aí. Um final de ano abençoado para vocês. Tudo de bom, paz, saúde, bênção, e pensem direitinho nas ações e decisões de cada um de vocês. Muito obrigado. Por nada, senhor prefeito. Projeto em discussão. Com a palavra a vereadora Aldir Calimã. Boa noite, Simone, meu colega, nossos colegas, público aqui presentes. O prefeito falou que eu tenho que falar o que o coração está falando. Aqui em nome das crianças que queriam treinar no Rio Branco, eu pedi a emenda impositiva de 173 mil, não foi aceito. Em nome das mulheres da Pastoral da Saúde que se doam voluntariamente, atende mais de 70 acamados, faz um trabalho voluntário, tinha o projeto, deram não sei quantas viagens nessa casa para receber emenda positiva, foi negado. Em nome das mulheres, para o Hospital Padre Máximo, que correram atrás, vieram aqui, foram lá, consertaram, vieram de novo e cadê a emenda positiva?
A clínica do Laélio, que ele faz um trabalho com os dependentes físicos, ele fez um projeto para atender a família. Veio, lutou e conserta aqui. A Maria ajuda. A Maria entende de financeiro. Quem mais entende de financeiro do que a Maria Lachini? Então, Paulinho, você falou que eu estou sentindo aqui dentro. Eu coloquei você aqui, ajudei você a entrar aqui, acreditei em você, um jovem de 40 e poucos anos. Cadê? É para ser o prefeito de Venda Nova do Imigrante. Infelizmente, nós estamos vendo isso. Entendeu? Então eu tenho que falar o que eu sinto no meu coração. Você provocou, eu estou falando. Eu não podia sair daqui sem falar isso. Tá? Então, desabafar. Em nome da população de Venda Nova. Infelizmente, Paulinho, infelizmente. E quantos rosários para você estar onde você está? Quantos? Não foi um só, não. Viaja no Frei Alor e faz isso, faz o... Porque eu acreditava em você. Mas, infelizmente, não foi. E eu não estou aqui nem Ivanildo. Não fui reeleita. Eu entendo que eu não deveria estar aqui. Eu sou pai e mãe de 2 filhos. E eu adotei meu filho Ivanildo, que é meu filho espiritual. Eu entendo que a minha missão aqui foi, completei 71 anos de idade, eu não posso fechar a porta deles, agora é com eles. Eu sei que eles amam Venda Nova. Eu sei que eles amam Venda Nova, eles não são qualquer um. Estou à disposição. E eu lutei para o Dalto estar lá. Por quê? Porque entendi que para salvar Venda Nova, recuperar o tempo perdido, tinha que ser uma pessoa que entendia. Entendeu? Ele não precisava de estar lá. Ele podia curtir a vida dele, ele e a Nelma. Mas nós, Venda Nova, precisamos deles lá. E eu rezei 40 dias na quaresma para a família, para as filhas e a esposa aceitar. Deu certo. Então está aí. Graças a Deus, essa gestão próxima, os vereadores que foram eleitos, vai ser um divisor de águas. Eu espero que eles consigam realmente abraçar a Venda Nova, não pensar no próprio umbigo, mas fazer o que o povo precisa realmente. Tem que ter sensibilidade de fazer aquilo que a Venda Nova precisa. Porque Venda Nova é uma cidade que a essência dela é o trabalho voluntário. Por que ela anda? Ela anda porque as pessoas se doam, senão não andava. Então ela está bem hoje? Está, porque a pessoa abraça. Por exemplo, a festa do município, quem que está lá na cozinha ralando e fazendo a festa acontecer? A pai, entendeu? Vamos fazer consertar a igreja, chama o leilão, 200 mil livre. Vamos fazer a festa por exemplo, esse ano deu lucro, o pessoal veste a camisa, faz a diferença. Então é essa a Venda Nova. Então como que o prefeito vai lá, não vai estar atento às necessidades de Venda Nova, e botar a Venda Nova para cima, recuperar o tempo perdido? Por exemplo, capital do agroturismo. O que tem de agroturismo? Está morto, está parado, tem tanta coisa para fazer, muita coisa para fazer, não é pouca não, tá? Bom, obrigado, desculpa eles abafo, eu tinha que falar. Provocou, e eu acho que Divino Espírito Santo, eu tenho a parte espiritual muito grande. Então quem quer se salvar, que esteja ligado com lá, quem quer se condenar, continua longe da parte espiritual. Projeto em discussão. Palavra ao vereador Francisco Folleto. Boa noite a todos, senhoras e senhores vereadores, colaboradores da casa, público aqui presente. Não sei se tem internautas e rádio ouvintes agora, mas enfim. Meu voto vai ser contra o parecer da comissão. Por quê? Primeiro, esse processo, eu ouvi aqui agora a leitura de um longo parecer da comissão, e é tudo que eu tenho conhecimento desse processo. O que eu ouvi agora há pouco com a leitura do Alex Chivani. Meu voto é um voto técnico nesse momento. Eu respeito todo aquele relatório que eu ouvi, feito pela comissão, absolutamente respeito. Acho que, dado a importância e o momento, talvez isso deveria ter sido
um pouco mais discutido com os outros vereadores que não são da comissão. Eu não tive acesso, eu não fui procurado, eu não como, assim, essa é uma crítica, assim, meu final do meu último mandato como vereador. Eu não devo mais ser candidato a vereador na cidade. Mas, assim, uma coisa que marcou muito negativamente para mim essa legislatura foi a falta de comunicação, às vezes, entre os vereadores, entre as comissões, né, os pareceres. O processo digital dificultou um pouco isso, eu confesso, embora seja uma ferramenta moderna, uma ferramenta que deve ser seguida. Eu acho que vocês da próxima legislatura devam treinar mais isso e ver, tá? Eu pequei nesse aspecto, aí não é culpa de ninguém, mas enfim, e também por não ter tomado iniciativa própria de pegar esse processo que o Eduardo me falou, que são acho que quase 600 páginas, e ler e ver o conteúdo explicativo do Tribunal de Contas. Mas eu ouvi aqui agora um relatório, repito, respeito os membros, respeito o relatório da comissão, mas nesse momento eu vou optar pelo voto técnico, o voto que eu sempre dei todas as vezes que eu tive que votar contas de todos os prefeitos aqui, todos, sem exceção, foi ajustando o meu voto ao parecer do Tribunal de Contas. E eu vou fazer isso nesse momento. Por isso, não é pela presença do Paulinho aqui, não é pela fala dele aqui na tribuna, não é por nada, mas eu não vou fazer um voto político nesse momento. Vou obedecer o voto técnico. E o meu voto, olhando para uma definição técnica, é olhando o parecer do Tribunal de Contas, certo? Então, eu queria deixar isso muito claro para todas as pessoas que estão aqui e absolutamente, repito, respeito a atuação, o trabalho, o parecer dos colegas que fazem parte da comissão e, obviamente, de todos os vereadores aqui presentes. Eu nunca na minha vida política contestei voto nenhum de vereador nenhum, e não seria agora. Muito obrigado. Projeto em discussão. Com a palavra o vereador Ivanildo de Almeida. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, em nome do Dixon e do sargento Assis, vereadores eleitos. Senhor presidente, eu venho aqui reforçar o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento em respeito às contas do Executivo Municipal. Está mais do que claro, senhor presidente, que prazo foi dado, foi estendido, né, mas não houve nenhuma notificação sequer por parte do prefeito municipal com alguma justificativa no decorrer da análise das contas em respeito a alguma falha, algum motivo, né, sobre as informações que foram pedidas. E nós, como poder legislativo, com as nossas competências, como também o poder executivo também o tem, e o poder judiciário também o tem, nós temos regras, prazos estabelecidos e temos que cumprir. E a gente sabe muito bem que houve vários desrespeitos a essa casa, mas por algum motivo, por maioria, né, que estava inclinada por parte do executivo, a gente não conseguiu tocar, né, algumas situações por desrespeito a essa casa. Mas na análise das contas, realmente é o Tribunal de Contas que formaliza o pedido, a formulação do voto, mas quem o julga é esta casa como poder legislativo e poder julgador, que compete a ela. Da mesma forma, senhor presidente, o senhor, como conhecedor do direito, sabe as regras de um tribunal, né?
ao qual o senhor já fez parte como advogado, existem prazos e regras a ser cumpridas. E se por parte de alguma parte não é cumprida, é muito difícil um juiz inclinar favorável por não prestar informações ou não prestar os dados que são pedidos pela defesa ou pelo réu. Então, da mesma forma, a gente está sendo técnico neste momento, por seguir nosso regimento e seguir a nossa carta magna, que é a Constituição Federal, que detém ao Poder Legislativo Municipal o julgamento das contas, e cabe a nós fazer qualquer levantamento e pedir qualquer informação ao Poder Executivo, e existe prazos a ser cumprido, ao qual não foi comunicado nem por que o atraso, porque não veio também, não se considera como atraso, porque não veio no prazo. Veio depois na defesa do julgamento. Então a gente tem que ver a situação de respeito a quem confere o poder de julgar, que é a Câmara Municipal. Nós fomos desrespeitados na Comissão de Finanças e Orçamento, a qual compete nós formular o parecer para ser votado nesse plenário. E aqui eu digo aos nobres vereadores, respeito o vereador que antecedeu pelo posicionamento dele. Mas eu, como vereador, posso não concordar quando ele fala que é técnico. Com todo respeito, não posso concordar, eu como vereador, respeito o voto, já deixo antemão. Porque se fosse técnico, ia seguir a nossa lei e a nossa carta magna. O voto é político, com certeza. Mas foi analisado os pontos técnicos para a comissão formatar este parecer e oferecer a este plenário. E veio aqui o prefeito falar suas desculpas esfarrapadas e até usar como pressãozinha que eu fiz parte do governo. Fiz, mas aonde eu estava como secretário de Agricultura, vá lá levantar se tem alguma coisa irregular. Sempre quando fui chamado do Ministério Público, se prontifiquei. Qualquer informação que foi pedido, eu prestei. Então, respeito os nobres colegas na sua decisão. Mas aqui está sendo oferecido, este parecer, por mim, foi aprovado pela comissão. E eu acho uma forma de desrespeito com o próprio Poder Legislativo, os membros deles, os vereadores, votaram contrário a este parecer, porque o prefeito descumpriu a lei e não ofereceu no prazo determinado as informações, o mandou na defesa dele e ainda usou uma desculpa esfarrapada de que houve problema, por parte técnica lá embaixo. Por que não informou a comissão? Então, isso não é justificativa. Agora, senhor presidente, falando não como relator da comissão, mas falando como vereador, que vai dar seu voto aqui nesse plenário. A próxima legislatura vai analisar a conta do atual prefeito municipal, 23 e 24. Podem ficar tranquilos, porque vocês vão ver muita coisa errada que foi feita nesses 2 anos de mandato. Já tem situações no Ministério Público, na Polícia Civil, em curso de desvio de combustível. Mas foi por parte de funcionário. Mas a administração tem que estar de olho no que acontece a todo momento. A todo momento, porque se existe o prefeito, os secretários, coordenadores, gerentes, pessoas responsáveis pela parte administrativa e fiscais de contrato, tem que estar todos atentos, porque quem responde é o prefeito e não pode pecar por omissão. Agora, fica aqui como
vereador que vai dar o voto aqui hoje nesse plenário, a minha insatisfação total. A gestão que está aí para quem quiser ver, senhor presidente. O descaso não com essa casa, o descaso com a população de Venda Nova do Imigrante. A população de Venda Nova do Imigrante. E outra, o presidente dessa casa devolveu 3 milhões, senhor presidente. O Poder Executivo caiu na conta aí para esse ano. Se tivesse enxugado, teria dinheiro para muitas coisas ser paga. Não estaria entregando para a próxima gestão uma gestão sem dinheiro em caixa. Senhor presidente, eu vou acompanhar, vou votar, vou acompanhar a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual eu sou relator. É um desrespeito. E para mostrar para a próxima legislatura que tem que ter respeito entre as instituições, meu voto é favorável ao parecer da comissão, senhor presidente. Projeto em discussão. Com a palavra o vereador Marco Torres. Boa noite, senhor presidente, funcionários dessa casa, demais vereadores, público presente. Na presença do Assis, recém-eleito, Dixon. É muito fácil para quem errou vir aqui se defender e ainda usar o nome de Deus. Para quem acompanhou atentamente a leitura, o parecer da comissão, o qual eu sou presidente da Comissão de Finanças, viram e observaram quanto de prazo esta comissão deu para o prefeito para responder às informações que nós precisaríamos para fazer a análise das contas dele. E foi postergando, e foi postergando, e foi empurrando nós com a barriga com a maior falta de respeito. Triste, Assis e Dixon, é a gente ficar aqui 8 anos, igual eu estou fechando agora, e saber que até hoje, não só nesses 8 anos, Assis, mas até hoje, desde que existe Venda Nova, desde que Venda Nova foi emancipado, o poder legislativo ainda não existe. Essa é a grande verdade dentro do nosso município. Quem observou acabou de ver o que diz o artigo 31 da nossa Constituição Federal. Agora, mais triste ainda, eu vou ficar, vereador Márcio Lopes, se os próximos vereadores, sabendo de tudo isso que está acontecendo no nosso município, que com certeza eles acompanharam, por isso colocaram o nome à disposição para concorrer à vaga de vereadores, depois de saber, de acompanhar, de ver quantas adesão de atas coisas impossível quase de acontecer, e foi feito nesse município, sem nenhuma licitação, adesão de ata, que é isso? O vereador Ivanildo acabou de falar uma coisa aqui que eu discordo da forma que o vereador falou, porque toda vez que no poder público, quando não é na vida privada, quando não é no poder, lá na empresa privada, quem trabalha na empresa privada, se apanhar alguma coisa, é ladrão, roubou. No poder público, quando se desvia, quando apanha alguma coisa, chama de desvio, não é roubo mesmo, roubo de combustível dentro do nosso município. E essas contas vão ser julgadas pelos próximos vereadores, que é 23 e 24. Olha o tamanho da responsabilidade de vossas excelências, que vão chegar aqui dia 1º de janeiro. Aí depois de todo aquele prazo que nós demos, e ofício, e pedindo informação, e querendo saber, aí fala que o meu voto aqui agora
pela reprovação das contas, que o artigo 31 da Constituição Federal me dá o direito de fazer isso, a Carta Magna, vai dizer que eu estou fazendo um voto político? Se fosse voto político, eu não tinha aprovado a de 2019, 2020 e 2021. Eu tinha reprovado desde a primeira lá. Mas eu sei mais entretecido com uma coisa, senhor presidente. É que no dia 13 de julho de 2019, na casa do Sávio Filete, eu tenho o vídeo aqui no meu celular. É uma pena que o prefeito não está aqui para a gente assistir junto. Ele chamando Braz Del Pulpo, o barriga ladrão. Mas o barriga ladrão que se foi, como ele sempre disse, e eu tenho vídeo aqui no meu celular, eu queria assistir junto com ele. Ele falando isso lá na casa do Savim, dia 13 de julho de 2019. E logo depois o Braz morreu. Nunca, o Braz nunca deixou de prestar informações para a Câmara enquanto eu estava aqui. Enquanto ele estava no mandato dele, nos 2 anos e pouco que eu estava aqui. Infelizmente, o atual prefeito deixou de prestar informações para nós. Deixou. E por isso o meu voto é a favor do parecer da comissão. Obrigado, senhor. Projeto em discussão. Projeto de decreto legislativo número 17 de 2024. Com a palavra o vereador Wallace Rodrigues. Boa noite, rádios ouvintes, públicos presentes, senhor presidente. Deixar meus parabéns ao Assis, ao Dixon, e os servidores que estão aí também presentes. Senhor presidente, você sabe que eu sempre fui leigo em direito, nunca me atentei em querer saber muito, e talvez eu saiba demais e falo muito. Então, só quero deixar o meu voto contra o parecer da comissão, porque se o Tribunal de Contas já deu o seu parecer, por que eu irei contra? Eu acho que além de nós, e acima de nós, você sabe que está o poder legislativo, judiciário. Então, já quero deixar aqui meu voto contra a comissão e favorável ao Tribunal de Contas. Infelizmente, o prefeito não está aqui para estar ouvindo. Quero deixar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos vocês. Desculpa se dentro desses 4 anos eu fui impertinente e abusivo com alguém de vocês, mas infelizmente, aqui foi citado por várias vezes, né? É voto político, né? Então, e que meu voto faça valer, porque, infelizmente, eu vou respeitar a autoridade máxima. Acima de mim tem o Tribunal de Contas, então eu não vou passar por cima disso. O que mais agravou nesses 4 anos de mandato, ressalvando Vossa Excelência e Vossa Excelência, Chico, foi o favoritismo. Infelizmente, ele não deu o que eles queriam e hoje está pagando pelo que não foi recebido. Boa noite, meu muito obrigado. Dixon, parabéns, vocês servidores, Feliz Natal, um próximo Ano Novo. Assis, tem pedreira. Se é para fiscalizar, pode contar comigo, meu amigo. E não vou ser contra a gestão não, tá, senhor presidente? Vou tentar trabalhar juntamente com eles, que seja favorável. A partir do momento que se desleixar, meu irmão, aí sim, aí vocês podem contar que tem um rival gigantesco. Meu muito obrigado e fique com Deus todo mundo. Passa a presidência ao vice-presidente vereador Marco Torres para fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Erivelto Liona. Eu não ia fazer uso da palavra não, é só para deixar registrado nos anais dessa Casa de Leis que a Câmara de Vereadores, como qualquer órgão do Poder Legislativo na República Federativa do Brasil, são órgãos políticos.
Então, todas as decisões que são tomadas, não só aqui na Câmara de Venda Nova, como em qualquer Câmara, qualquer Assembleia Legislativa, ou no Congresso Nacional, todas as decisões, todos os votos são votos políticos. Se o legislador constituinte de 1988, se ele quisesse que o julgamento das contas do prefeito fosse um julgamento estritamente técnico, ele não teria dado a competência à Câmara Municipal para julgar as contas do prefeito. Ele teria atribuído a competência ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Então, só para deixar isso registrado, obrigado a todos. Devolvo a presidência ao vereador Erivelto Liane. Projeto de decreto legislativo número 17 de 2024, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de decreto legislativo aprovado por 6 votos a 2. Votaram contra os vereadores Francisco Foleto e o vereador Wallace Rodrigues. Votaram a favor o vereador Ivanildo de Almeida, Aldir Calimã, Simone Bose, Marco Torres, Márcio Lopes e Erivelto Liane. Não havendo mais nada a ser tratado, vereador, eu vou repetir o resultado da votação. Projeto de decreto legislativo aprovado por 6 votos a 2. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores do Distrito Público e declaro encerrada a sessão às 19h10. Uma boa noite a todos.